para mais uma aulinha da gente, dando sequência então, né, o que a gente começou semana passada, que era as vias de administração, né, ali da minha medicação. Então hoje a gente vai para a parte 2, tá? Onde a gente começa a ver a via parenteral, tá? E o que acontece na via parenteral? É a administração, né, de uma medicação através da via intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa ou intravenosa, tá? E são necessários para o preparo da medicação seringas e agulhas estéreis, tá? Então a gente vai ver aí um pouquinho das funções mesmas, né, que a gente realiza no longo do nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre seringa. Então, eu tenho diversos tipos de seringa e calibres diferentes, tá? Então, eu tenho seringas de 20 ml, que são graduadas de 1 em 1 ml. Então, cada sinalzinho ali da minha seringa equivale a 1 ml. Tem as minhas seringas de 10 ml, onde cada graduação vale 0,2 ml. Tem as seringas de 5 ml, que também são graduadas de 0,2 em 0,2. Tem as de 3 ml que vão ser graduadas de 0,1 ml, tá? E tem as seringas de 1 ml que geralmente elas são graduadas por unidades, tá? Então geralmente quando eu pego uma seringa de 1 ml, né, que é aquela seringa de insulina, ela é uma seringa de 100 ml, tá? 100 unidades, na verdade, perdão. Então assim, 1 ml representa 100 unidades, tudo bem? Existe ainda seringas que normalmente são usadas para aplicação de insulina também, graduadas tipo em 50 unidades ou 30 unidades, tá? Então vamos supor assim, o médico chega lá e prescreve 1 ml de insulina. Quanto que eu tenho que administrar nesse paciente? Então eu vou pegar a minha seringa de 100 unidades e vou aplicar ela inteira no meu paciente, tá? Porque 1 ml é igual 100 unidades. Tem os casos, né, dessa seringa de 50 e 30, que eu tenho que fazer uma conversãozinha aí. Então, por exemplo, meu médico pediu meio ml de insulina. Então, eu vou pegar uma seringa de 50 unidades e vou administrar ela inteira, tá? Ah, Pro, mas e se ele colocou, em vez de meio ml, ele colocou 400 ml, o que eu vou fazer com a seringa de 50? Eu vou administrar 0,40 unidades, no caso 40 unidades, perdão, não é 0, não, 40 unidades, entendeu? Ele vai te prescrever 0,4 e esse 0,4 representa 40 unidades, deu para entender? E assim sucessivamente, se ele te pedir 0,30, você vai administrar 30 unidades, entendeu? Continuando, a gente tem as vias, né, que a gente fala de administração da minha medicação, que são as regiões ali e aonde eu devo aplicar essa medicação. Então, por exemplo, eu tenho a minha via intradérmica, tá? Geralmente, para fazer a minha medicação em via intradérmica, ela é uma via muito restrita, ela comporta muito pouca medicação. Então, a gente usa seringas de 1 a 3 ml apenas. Eu não preciso pegar uma seringa de 20 ml numa via que eu vou injetar 1 a 3 ml, tá? A via subcutânea também, a gente usa seringa de 1 a 3 ml, tá? Isso pra gente não ficar gerando desperdício, porque vocês concordam comigo que se eu tenho uma seringa maior, provavelmente ela é mais cara. A intramuscular eu vou usar para fazer a medicação seringas de 3 e 5 ml, tá? E a endovenosa é a que maior comporta, né, a medicação, então geralmente a gente vai usar seringas de 10 e 20 ml. Deixei aqui no slide para vocês uma tabelinha com o tamanho e cor das nossas agulhas. E o que acontece? Geralmente no hospital a gente decora muitas essas agulhas pela cor, tá? É o errado isso, porque qualquer dia desse a gente confundir as cores vai dar probleminha. O certo seria a gente colocar o tamanho dela mesma. Mas a maioria assim
acaba acostumando pela cor e na hora que a gente vai fazer a administração a gente acaba indo nas corzinhas certas, tá? Então, aqui tem umas seringas, umas agulhas, perdão, que vocês vão ver com pouca frequência. Por exemplo, a agulha branca, que ela é uma 40 por 1,6, que a gente fala que é 40 por 16, tá? Vocês vão ver muito no hospital a rosa, que é a 40 por 12, apesar deles estão tentando tirar ela, né? Mas assim, pra que a gente usa essa 40 por 12? A gente só usa ela pra aspirar a medicação, porque ela é uma agulha muito grossa. E aí você judia do paciente, né? Então a gente usa ela só pra aspirar a medicação, tá? Então ela a gente usa bastante. A 25 por 1, que é a 25 vezes 1,00, que eles estão ali, também não é tão comum. Qual que a gente vai ver com mais frequência? A 30 por 7 e 30 por 8, tá? Vocês vão ver que na tabelinha, gente, tem a classificação dela internacional, que é o sistema inglês, e o sistema nacional, que é isso que eu tô falando pra vocês, que é a de medida. Só que aqui ele tá, por exemplo, 13,0,30. Na verdade é 13 por 30. A gente corta ali, tá? A gente sempre dá essa cortada. Então tá aqui, 40 por vezes 1,20. É 40 por 12. Tudo bem? Então a gente usa bastante a 30 por 7, 30 por 8, 40 por 12. A 13,4,5, que é a de insulina, tá? E são essas as principais. Mas é bom saber as outras, porque em centro cirúrgico, essas coisas, a gente acaba usando as outras também, tá? Tipos de agulhas e vias, né? Então, geralmente, ali na minha via intradérmica, que é aquela que eu falei pra vocês que comporta pouquinho a medicação, a gente sempre vai fazer ela com a menor agulhinha que a gente tem, que é uma das menores, né, na verdade, que é a 13 por 4,5, que é a de insulina, tá? É a marronzinha. Na via subcutânea, a gente usa a 13,3,5 ou a 13 por 4,5, que é a que vocês mais vai ter mesmo, que é essa pititica que eu falei marrom, ou a 20 por 5,5. Só que assim, a 20 por 5,5 não é tão comum ter, não são todas as unidades que vocês vão ter, tá? Geralmente a gente sempre tem a 13 por 4,5 mesmo. Lembrando que na via subcutânea, se eu tiver com a 13 por 4,5, eu tenho que entrar em um ângulo de 90 graus, que é aquele ângulo retinho, tá? Bem retinho mesmo. E se eu for usar 20 por 5,5, eu tenho que abaixar um pouquinho, ela entra em ângulo de 45 graus. Então, em vez de ficar retinha, a gente eleva um pouquinho a altura dela. E a intramuscular, quais são as agulhas que eu posso utilizar? Então, vai variar do tamanho da pessoa. E como que eu falo tamanho, na verdade, seria o peso corpóreo dela, tá? Então, para pessoas que são magrinhas, a gente usa geralmente a 25 por 8, tá? Para pessoas que têm um peso normal, a gente usa a 30 por 8, que é a mais recomendada mesmo, tá? Ou a 30 por 7, que essa é a que vocês vão ver frequentemente numa unidade. E para pessoas obesas, ele fala aqui que a gente deveria usar 40 por 8 e 40 por 7. Mas é uma agulha muito calibrosa e é uma agulha que vocês não vão achar com facilidade. Então, geralmente, a gente usa mais as 30 por 8 mesmo ou a 30 por 7, tá? Para criança, para fazer intramuscular, a gente usa 20 por 5,5. Lá na pediatria, vocês encontram outros tipos de agulha, tá, gente? Por ser criança, eles têm uma variedade maior, como as agulhas mais fininhas. Mas como aqui o nosso foco geralmente é mais no adulto, eu sempre vou priorizar o que existe mesmo no universo de vocês. É o que eu tô falando. O universo é a 40 por 12, 30 por 8, 30 por 7 e a 3,5 por 4,5, tá? Que é a 13 por 4,5. A endovenosa, né, que é aquela que a gente vai entrar na veia, também faz com a 30 por 7 ou 30 por 8. Aqui ele até traz a 25 por 7, mas não é a nossa realidade. E para preparar medicação, né, quando a gente tem que aspirar a medicação, foi o que eu falei para vocês que a gente usa 40 por 12. Lembrando que a agulha que eu uso para aspirar a medicação tem que ser descartada, aí eu troco por uma nova para puncionar o paciente.
Então agora vamos falar um pouquinho, que a Pro tá falando intradérmica, via subcutânea, mas Pro, o que é isso? Então vamos lá. A via intradérmica, gente, ela é a introdução da medicação dentro da derme, entre pele e tecido subcutâneo. Essa via tem um efeito mais lento que outras vias parenterais. Então, gente, a intradérmica, ela pega a primeira camadinha bem aqui debaixo da nossa pele, tá? O tanto que a gente entra com ela em ângulo de 15 graus, é bem rentezinho a pele mesmo, tá? 90 graus seria assim, tá, gente? 45 assim, e a gente vai descendo. 15 graus é a gente quase encostando aqui na pele, tá? Então a gente insere a agulha, e eu tô apontando aqui porque geralmente a gente vai funcionar ou aqui ou é a BCG no braço, tá? Mas a gente funciona aqui pra fazer o teste tuberculínico. Vamos lá. Ela é uma via muito restrita, porque ela comporta muito pouca quantidade de medicação, tá? Só pra vocês terem noção, o volume máximo que a gente usa nela é meio ml, tá? Por isso que a gente utiliza seringa ou de 1 ou de 3, mas aqui na maioria dos casos a gente usa seringa de 1 ml mesmo. Ela é usada para fazer a prova de PPD, que é o teste de tuberculose, tá? E sensibilidade de algumas alergias. E a aplicação da BCG, que é essa vacininha que a gente tem aqui no braço, tá? Que também serve para prevenir a tuberculose. A seringa geralmente a gente vai usar de insulina, né? Que é a de 1 ml. A agulha vai ser a 13 por 4,5, que é a marronzinha, menorzinha, tá? O ângulo da agulha vai ser de 10, né? Ou 15, que é um pouquinho elevado ali na pele. Os locais de aplicação é o deltoide, que é o músculo que a gente tem aqui no braço, onde a gente faz a BCG. Ou face anterior do braço, que é essa partezinha aqui de baixo, tá? Pra fazer a PPD. E na região subescapular. A subescapular, gente, a gente tem um ossinho aqui, a gente faz debaixo dele, tá? A injeção intradérmica ela é feita sem antisepsia, então eu não passo álcool nela, tá? Porque se eu passar o álcool ali, eu posso interferir na reação da droga. A substância injetada deve formar uma pequena pápula na pele. O que acontece? Como é na primeira camadinha superficial, na hora que eu colocar a medicação aqui, ele vai formar um carocinho. E ele obrigatoriamente tem que formar esse carocinho, tá? Que é o que me comprova que eu apliquei essa vacina no lugar certo, tá? Se não formar, eu apliquei errado. A penetração da agulha não deve passar mais de 2 milímetros, então ela é bem superficial mesmo, tá? Na pele. E o local não pode ser massageado. Então ela formou aquele carocinho, eu vou deixar aquele carocinho ali. E eu tenho que orientar pra pessoa que aquele carocinho vai se desfazendo com o tempo, tá? É normal, ele pode estourar um pouquinho, virar tipo uma feridinha, mas depois ele cicatriza. Complicações da intradérmica. Pode acontecer, então, uma ulceração devido à administração de medicamentos contraindicados para essa via, né? Então, eu coloquei uma medicação que não era para me injetar ali. Eu posso ter infecções inespecíficas, como contaminação de material. Então, eu, na hora de puncionar, tinha aberto a minha agulha, encostei em algum lugar, puncionei o paciente. Gente, contaminei. Outra coisa que eu vejo bastante gente fazendo, e é errado, é o seguinte: puncionei o paciente, não acertei a veia, eu não posso puncionar o paciente com a mesma agulha. O certo é eu descartar e abrir uma nova, tá? Porque a partir do momento que eu introduzi ela na pele do paciente, eu já contaminei ela. E o pessoal tira e funciona de novo. Não posso em caso nenhum fazer isso. Você tá correndo um risco de infecção bem grande, tá? Tem pessoas que fazem. Eu não aconselho. Eu sempre desprezo. Se eu não acertei na primeira punção, né? No particular, principalmente. Porque assim, o SUS, a gente ainda tem uma liberdade, assim, de gastar material um pouco a mais, né? Porque o SUS cobre. Mas também a gente não fica abusando da sorte, tá, gente? A gente não fica ali desperdiçando material. Lembra que a Pro falou pra vocês que o profissional bom é o econômico. O particular é chato, porque qualquer agulha que você usar no paciente, você tem que relatar e ele vai pagar. E aí o convênio é bem chatinho nessa questão, tá? Então, geralmente o povo no convênio tem essa mania, errei a punção. Em vez de trocar material, eles
põe de novo. Só que se o paciente tiver uma infecção, minha filha, é seu corém no risco, tá? Sangramentos e desconfortos, né, pode haver, porque às vezes eu coloquei, em vez de puncionar o paciente com uma agulha 13 por 4,5, eu vou lá e pego uma agulha maior. Ali eu tenho, né, eu posso estourar a pele, posso romper um vazio, então é complicado, pode ter sangramento e desconforto. Dor intensa e prurido, quando a minha solução é muito concentrada, então alguma medicação que não foi dissolvida direito, alguma coisa assim, eu posso ter essa complicação. E choque anafilático, que é quando a paciente apresenta intolerância, né, uma alergia ali à medicação que ele não sabia que tinha. E infelizmente a gente só vai saber se a gente é alérgico a uma medicação quando a gente faz. Não tem muito o que fazer, não existe teste pra falar, eu sou alérgico a isso. A não ser que, tipo assim, você teve uma reação alérgica, vamos supor, a paracetamol. Aí todas as medicações que tiver paracetamol, você não vai tomar, porque você sabe que você é alérgico a paracetamol. Só que pra isso você teve que ter tido uma reação alérgica ao paracetamol antes. E isso só acontece quando você toma. Via subcutânea. A absorção também é lenta. Acontece através de capilares, né? E ocorre de forma contínua e segura. Os capilares, gente, são tipo fiozinhos de cabelo bem petitico que a gente tem dentro do nosso corpo para passar, filtrar sangue, essas coisas, tá? O volume não deve ultrapassar 1,5. Então, assim, o que é importante dessa aula vocês decorarem, pessoal? O nome das vias, as agulhas com o tamanho certinho que eu tenho que usar para cada paciente e para cada via, e principalmente a quantidade máxima de medicação que eu posso administrar ali. Porque, assim, o resto, claro que é importante eu saber o tamanho da minha seringa, né, e tal, para me evitar desperdício, mas isso vocês conseguem captar. Se vocês decorarem, por exemplo, a quantidade que aquela via comporta, vocês já vão automaticamente associar qual seringa vocês vão usar, entendeu? O que eu não posso aqui, deixar passar batida a quantidade de medicação, e aí, por exemplo, uma via que suporta 1,5 ml, eu colocar 10 ml de uma medicação. Isso que eu não posso, tá? Então, sempre decore o nome da via, quantidade que aquela via permite, tá? E geralmente os tamanhos de agulha e seringa que aquela via comporta. Então, ela é usada para administração de vacinas, por exemplo, antirrábico e sarampo, anticoagulantes como a heparina e hipoglicemiantes, que são as insulinas, tá? A seringa geralmente é de 1 ml, caso o médico peça uma medicação de 1,5 ml, eu uso de 3. As agulhas geralmente é a 13 por 3,5 ou a 13 por 4,5 em ângulo de 90 graus, ou a 20 por 4,5 em ângulo de 45 graus. E eu tô falando assim, é difícil mostrar isso pra vocês no ar. Eu prefiro mostrar isso pra vocês lá no boneco, o que é cada ângulo, tá? Porque aqui eu tô descendo, eu tô subindo, mas é por causa da posição que eu tô. No boneco, quando vocês visualizarem, vai ser mais fácil vocês entenderem, tá? Atentar ao peso corpóreo, né? Lembrando que pessoas magras a gente joga no ângulo de 45. E sempre que a pessoa for mais gordinha ali, a gente tem que usar o ângulo de 90 graus para alcançar o músculo, tá? E deve ser feito o rodízio do local de aplicação. O que ele quer dizer aqui? Principalmente insulina, tá, gente? A gente nunca pode aplicar insulina nos mesmos lugares, tá? A gente sempre tem que rodiziar e dar um intervalo ali de 14 dias pra gente não ter complicações, tá? Então, se hoje eu aplicar no abdômen, amanhã eu vou aplicar na coxa, depois eu vou aplicar no braço, tá? A gente faz isso, a gente troca os lugares. Locais para a aplicação da injeção subcutânea. Então, região superior externa do braço, né? Então, aqui. O abdômen, que é a minha barriga mesmo, tá? Região anterior das minhas coxas, então a parte da frente, aí do lado, na verdade, da coxa. E região lombar, né, que é aqui atrás das costas, tá? E também a súbula clavicular, a gente pode usar tanto aqui quanto aqui na frente, tá? Complicações da injeção subcutânea. Então, eu posso ter abscessos e infecções por contaminação de material, embolia, que é a introdução de medicamento em vasos sanguíneos. Então, assim,
toda vez que vocês forem fazer uma medicação, aspira primeiro antes de infundir a medicação, tá? Se voltar sangue, não façam, porque pegou vaso sanguíneo. E se você colocar a medicação lá, você vai dar embolia no paciente, que é a formação de coágulos, tá? Então não pode fazer. Pode ter ulcerações ou necrose quando aplicado medicações contraindicadas, né, para essa via. Choque anafilático com reações alérgicas. Hematoma, que é a lesão de algum vaso sanguíneo, né? Então, às vezes eu punciono um vasinho ali sem querer e ele se rompe. O romper vai causar, né, aquele roxinho na pele. Se eu não aplicar a medicação nessa veia ali, tudo bem. Vai ficar só o hematoma. Agora, se eu aplicar dentro dele, foi o que eu falei, a gente pode levar a embolia, desculpe. Pode ter a lipodistrofia, que é o aumento do tecido subcutâneo no local da aplicação, por falta do rodízio na aplicação. Então, foi o que eu falei, sempre rodizia o lugar, porque senão você vai começar a fazer aquele músculo inchar e não vai ser legal, tá? Nódulos por aplicação repetidas também no mesmo local, então esse inchaço ele acaba se formando ali um nódulo, né? Então a gente pode evoluir para um caso mais grave. E lesão de nervos, que é a aplicação em local de contraindicado, né? Então às vezes eu peguei um nervo ali e infundi a medicação. E qual que é a técnica de preparo das medicações intradérmica e subcutânea? É aquela coisa bem repetitiva que a gente vai ver aqui, tá? Então, eu vou preparar o material para injeção intradérmica. Então, o que eu preciso? Algodão ou gaze, geralmente vai ser algodão. Álcool a 70% de desinfecção, mas aqui não é a desinfecção do local, tá? Seria a desinfecção, por exemplo, de ampolas que a gente vai abrir e aspirar a medicação, essas coisas. Agulha 13 por 4,5 ou 13 por 3,5. Uma agulha 40 por 12 para aspirar a medicação, né? Seringa de 1 ou 3 ml, geralmente a gente vai usar de 1. A medicação prescrita e uma caixa de pérfuro cortante. Como que eu vou aplicar, então, essa injeção, né? Então, lavar as mãos, arrumar meu material, né? Explicar o procedimento para o meu paciente. Aí eu vou expor, vamos supor que eu vou dar uma BCG, tá? Que é essa vacininha que a gente tem aqui no braço. O que eu vou fazer? Eu vou limpar, vou fazer asepsia, tá? No local dessa área aqui, tá? Aliás, peraí. Não se faz, perdão, eu que confundi. A gente não vai limpar, não. Só se vocês verem alguma sujidade, aí vocês pegam um paninho com água e limpa, tá? Não passar álcool, perdão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu dedo desse jeitinho aqui, ó. É uma pincinha com o dedão e esse dedo meio. Eu vou esticar essa pele e depois eu vou dar uma leve apertadinha, ó. Tem que fazer com pressão. Tá vendo que o meu músculo saltou aqui, ó? Ó, tava assim. Eu estico e pressiono. Parece um carocinho, tá vendo? Então, eu vou firmar com o dedo polegar indicador da mão não dominante. Introduzir na pele apenas o bisel. O que é o bisel da agulha? Pronto. É aquela pontinha da agulha onde vocês vão ver o furinho. Aquilo ali chama bisel, tá? Esse bisel a gente vai sempre voltar ele, no caso da intradérmica, tá? A gente volta ele pra cima. O buraquinho então tem que estar pra cima, tá? E da forma mais superficial possível, eu vou pegar, funcionar, né, o local ali, tá? Eu tô lendo aqui, eu tô perdendo. É mais fácil eu falar da minha cabeça pra depois ler aqui. Enfim. Aí, o que vocês vão fazer? Funcionei minha ângulo ali de 15 graus, né? Com a mão dominante, eu vou segurar a seringa. Então, por exemplo, eu fui funcionar a pessoa. Na sala eu pego o exemplo lá pra vocês. Eu peço voluntários. Eu sou destra. Então, eu vou fazer esse processo com a mão esquerda de segurar. Aí, eu vou introduzir ali. Vou segurar, né, ó. Tá aqui a minha seringa. Introduzir aqui. Segurei com a pontinha do dedo aqui a seringa. Venho, puxo o êmbolo com a minha mão dominante, tá? Pra ver se não voltou o sangue. Se não voltou,
eu vou empurrar o êmbolo dessa agulha e administrar, né, a medicação aí, tá? Depois eu retiro, né, e tô com o meu algodãozinho. Geralmente a gente deixa aqui o algodãozinho no dedinho, a gente tira, pum, pressiona ali, né? Só que aqui vocês não façam compressão pesada, você só encosta para não vazar o sanguinho, porque lembra que tem que formar pápula? Se eu apertar, eu desfaço a pápula, aí eu perco a vacinação. Tem que ser bem superficialzinho, tá? Observar se tem então a presença da pápula, observar se teve reações alérgicas, lavar as mãos e proceder com as anotações de enfermagem. Na aula, eu vou até ver se eu ainda tenho as minhas seringas aqui, eu levo e deixo mais fácil para vocês entenderem isso. E a subcutânea? Quais são os materiais que eu vou precisar? Bandeja contendo álcool gase, álcool 70 para desinfecção dos frascos e da minha pele também, agulha 40 por 12, agulha 13 por 4,5 ou 13 por 3,5 ou até mesmo a 24 por 7. Uma seringa de 1 a 3 ml, é a medicação prescrita e a caixa de perfuro cortante. Aí eu vou escolher, né, a via que eu quero fazer essa medicação, a bonitinha, né? E aí eu lavo as minhas mãos, coloco o material em bandeja, explico o procedimento, né? Seguro novamente, né, a seringa com a minha mão dominante. Aí essa é com a mão dominante, tá? E o algodão é aqui, vamos supor que esse aqui é meu algodão. Eu seguro ele aqui, ó, tá? Com a minha mão não dominante, né, é a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma prega que eu fiz lá, né? A prega, quando a gente fala, gente, é esse movimento de prensar, tá? Então vamos supor que eu escolhi o meu deltoide, porque aqui é uma insulina e eu posso aplicar ela, né, no deltoide. Então eu pressiono ali, tá? Aí o que eu faço? Introduzo a agulhinha, da mesma coisa que a outra. Seguro, vejo se não voltou sanguinho, aplico, tá? Injeto líquido. Essa daqui é a única diferença, que essa eu vou colocar o algodão, né, depois que eu terminei de funcionar, e vou fazer uma pressãozinha com movimento circular ali, tá? E peço pra pessoa ficar pressionando ali um pouquinho. Observar se o cliente não teve reação alérgica, lavar a mão e proceder com a anotação. As técnicas é praticamente tudo igual, tá, pessoal? E aí vamos falar um pouquinho sobre a minha via intramuscular. Então, é a introdução de medicamentos diretamente na camada muscular, ou seja, lá no meu músculo. Depois da via endovenosa, é considerada de absorção mais rápida, tá? O uso da substância irritante de difícil absorção, oleosas e à base de ferro. Então, a gente usa ela para essas medicações que são mais difíceis de absorver. O ângulo da minha agulha aqui, obrigatoriamente, sempre vai ser 90 graus, tá? Porque eu preciso pegar esse músculo. E aqui, em vez de eu voltar o bisel pra cima, eu sempre vou deixar ele lateral para ele acompanhar as minhas fibras musculares. Porque se eu colocar ele pra cima, eu vou estar contra as fibras, rompendo elas, o que vai gerar mais dor, tá? E posso ter um rompimento de alguma fibrinha ali, então a gente evita. A gente sempre põe 90 graus com ele lateralizado. Seringa de 3, 5 ou 10 ml, agulha a 30 por 7 ou 30 por 8, pode ser a 25 por 8 ou a 40 por 7 também, tá? Para injeções à base de ferro, que são mais densas. Na escolha do local para aplicação, é importante levar em consideração a distância em relação aos vasos e nervos importantes, musculatura para absorver a medicação, espessura do tecido adiposo. Tecido adiposo, gente, é a gordurinha, tá? É a bainha que a gente tem. Idade do paciente e a solubilidade da minha droga. Se ela é uma droga que se dilui fácil, se ela que nem no caso da Bezetacil, que coagula fácil, né? Ela acaba empedrando, por isso que a gente tem que fazer tudo muito rápido com a Bezetacil, tá? Locais para aplicação. Os músculos indicados em ordem de preferência são vasto lateral da coxa. Então, o que é esse músculo? É um músculo que a gente tem lá no meio da nossa coxa, tá? Na aula eu mostro certinho onde ele fica pra vocês. Em segundo lugar, os glúteos. Em terceiro lugar, né, também é o glúteo, só que é uma outra região. E o último, o deltoide.
observações sobre esses músculos. Lá no vasto lateral, a gente vai aplicar ele no terço médio, que a gente fala. O que é esse terço médio, Pro? A gente divide esse músculo em 3 partes, tá? A gente aplica ele no meio. No glúteo, na região dorso-glútea, é o local onde a gente deve aplicar, por exemplo, a bezetacil. E na sala a Pro vai explicar certinho pra vocês o local, tá? Mas basicamente, na bezetacil, a gente pega lá o bumbum do meu paciente, quer ver? Vou mostrar pra vocês o que a gente faz. Tem o bumbumzinho ali do meu paciente, certo? E aqui tá as costas do meu paciente. A gente faz um traçado imaginário, tá? A gente pega uma linha aqui, bem onde entra, tem a entradinha ali, e divide essa linha no meio. O quadrante superior externo que eles falam, gente, é esse quadradinho aqui, ó. Então a gente aplicaria a bezetacil nesse quadradinho, tá? Por quê? O Brasil é o único país que faz uma loucura muito grande. Em suma teoria, gente, o local mais seguro pra gente aplicar a bezetacil seria na coxa. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles só usam o vasto lateral da coxa. Por quê? Bem aqui, ó, aqui no meio, passa o nervo ciático. Se a gente acertar esse nervo ciático, a gente paralisa a pessoa, tá? A gente deixa a pessoa paralítica. Por isso que tem totalmente essa marcação certinha pra gente não errar o lugar da bezetacil, tá? A região ventoglútea, a gente faz uma manobra chamada de Rochester. E o que é essa manobra de Rochester? Tem lá a perninha do meu paciente, tá? Eu peço pra ele ficar paradinho de costa mesmo, de lado, que seja, e eu tô aqui do lado dele, tá? Então, eu tô aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha mão, eu vou esticar minha mão ali na coxa dele, na lateral da coxa dele. Esse dedinho meu aqui, ó, do meio, tem que ficar em cima do ossinho que a gente tem aqui na bacia, tá? A gente põe aqui um dedinho e depois a gente faz tipo um Vzinho aqui, ó, tá? Na perna do paciente. Vai ser mais fácil vocês visualizarem na sala também. Essa parte da minha mão, a gente fala que tem que ficar no trocânter, que é uma parte aqui que a gente tem na coxa, na sala também eu mostro pra vocês. O que eu vou fazer? Eu vou deixar minha mãozinha aqui, minha seringa tem que entrar no meio de um dedinho com o outro. Esse é o local perfeito da aplicação dela, que é a manobra de Rochester, tá? E o deltoide a gente faz geralmente 4 dedos abaixo do acrômio. Acrômio é esse ossinho que a gente tem aqui, tá? Então a gente conta 4 dedinhos e aplica aqui, tudo bem? Lá na sala eu vou ter pessoas, eu demonstro melhor. Seleção do local de aplicação da injeção intramuscular, né? O calibre da agulha e o volume que eu tenho que aplicar. Então aqui eu deixei 2 tabelinhas para vocês, tá? A primeira tem lá as regiões, então vai ter deltoide, ventoglútea, dorso glúteo, vasto lateral da coxa. Lembrando, gente, que eu até vou falar isso, a primeira coluna aqui tá a idade. Ele tá lá, prematuros, neonatos, lactentes e crianças de 3 a 6 anos. Para esses tipos de crianças, tirando as crianças de 3 a 6 anos, geralmente a gente usa até 2 anos. A gente só aplica intramuscular no vasto lateral da coxa, tá? Eu não posso aplicar injeção no popô da criancinha ali, tá? Então a gente já começa a usar o ventoglúteo em crianças de 3 a 6 anos, tá? Mas aí tá tudo aqui certinho pra vocês, os adultos, quais regiões, quantos ml eu tenho que aplicar, tá? Certinho. A segunda tabelinha, ela vai mostrar o calibre da agulha que eu vou usar, né? O local que eu vou usar ali e a característica do meu paciente, ou seja, é um paciente adulto, é homem, é mulher, quantos pins tem, é criança, tá? Deixei tudo aqui pra vocês. Região vasto lateral da coxa, então, que é o que eu tava falando pra vocês que eu ia explicar. Ela é um local identificado, divididos a área entre o joelho e o grande trocânter, né? Que é um ossinho que a gente tem aí. E a injeção é aplicada na face lateral do terço médio. Eu sei que eu tô falando grego aqui, mas é pra deixar as fotinhas certinho pra vocês, tá?
Determina-se o local respeitando a distância de 12 centímetros abaixo do trocânter maior e de 8 a 12 centímetros acima do joelho. A aplicação é feita entre a linha média lateral e a linha média anterior da coxa. Deixa a Pro ver se consegue desenhar aqui mais ou menos para vocês. A Pro não é desenhista, tá? Eu só quebro um galho, eu sou péssima em desenho, tá, gente? Mas vamos supor que a pessoinha tá sentada aqui, tá? Eu tentando comprar o desenho, tô. E aqui é a perninha da pessoa. Vai ser aqui é o popô da pessoa, aqui é a perna da pessoa, tá, gente? E aqui, teoricamente, era pra ser o corpinho da pessoa, tá? O que vai acontecer? Aqui é o joelho dela, vamos supor. Tá? Aqui é o joelhinho da pessoa. Eu vou dividir isso aqui, tá? Em 3 partes. Então, a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que é lá perto da dobrinha do meu popô lá, tá? Vamos supor assim, pra vocês entenderem. Eu vou até dividir aqui pra vocês entenderem melhor, tá? Então, eu dividi lá em 3 vezes. Aqui é o joelho, aqui é o comecinho, na hora que começa a nossa perna, tá? E aqui é a coxinha da gente. O que acontece? Eu dividi em 3, né? Esse terço médio que eles falam é aqui, ó, é o meio, tá? Eu dividi em 3 e o terço médio é o do meio, tá? E geralmente a gente faz mais na parte de fora aqui da coxa, não é bem no meio da coxa que a gente faz. A gente puxa ele um pouquinho pra lateral, tudo bem? Deixei a fotinho pra vocês também. Região dorso glúteo, a Pro já até desenhou. Quer dividir o glúteo ali em 4 partes, né? Que nem a Pro ensinou, que é a parte do popô. E eu vou aplicar lá no quadrante superior externo. Então, só recordando aqui, meu popô. Fiz a minha linha imaginária aqui, né? Então, eu vou aplicar aqui fora, tá? Os braços devem ficar ao longo do corpo, né? Então, eu vou pedir o paciente segurar aqui, retinho, né? E os pezinhos dele sempre tem que estar viradinhos pra frente. Então, ele tem que estar numa postura ereta, tá? Pra gente não correr risco de acertar o nervo ciático. Região bento-glútea, que é a manobra de Rochester. Então, eu vou tentar desenhar, não prometo que vai ficar bom, tá? Mas lá na sala eu dou uma explicada melhor pra vocês. Pensa numa pessoa aí lateralizada, tá? Vou até fazer um popozinho aqui pra vocês entenderem melhor. Sou péssima de desenho, mas... Ó, essa curvinha que a Pro fez aqui é o bumbum, tá? É os glúteos do meu paciente. O que eu vou fazer? Aqui, tá? É onde começa, né, o nosso corpinho aí, né? A parte de baixo do nosso corpo. Se vocês palparem, vocês têm um osso aí que vocês sentem muito bem ele. Pode colocar a mãozinha aí na lateral do popô de vocês vão sentir. Então eu coloco, vamos supor, ele tá aqui em cima, eu coloco aqui, o dedinho bem em cima dele. Aqui, ó, é que a minha lousa é pequenininha, mas a minha mão vai estar esticada, a palma da minha mão vai estar no trocânter, que é um ossinho que tem aqui embaixo. E essa outra eu ponho abertinha aqui. Onde eu vou aplicar a injeção? Aqui no meio, tá? Confesso pra vocês, gente, que essa via é muito pouco usada, tá? Então ele até coloca aqui, coloca a mão esquerda no quadril direito do paciente ou vice-versa, formando o seguinte vértice. Palma da mão, né, que é essa parte aqui no trocânter, embaixo. O dedo indicador na espinha ilíaca, né, esse daqui na espinha ilíaca. E o dedo médio estendendo-se até a crista ilíaca. Fazer a injeção no centro da área limitada pelos 2 dedos abertos em V. Tá acabando, gente. Deltoide é a face lateral do meu braço, aproximadamente 3 a 4 dedos, né, de 3 a 4 centímetros, que ele fala, abaixo do acrômio, né, que é esse ossinho que a gente tem aqui, tá? No centro do músculo deltoide, lembrando que toda vez que eu for fazer ali, geralmente a gente faz uma preguinha, tá? Quando é vacina, mas pra fazer intramuscular eu não preciso fazer a prega, eu posso fazer direto, tá? Paciente preferencialmente sentado, com o antebraço flexionado, né? Então a gente pede pra ele segurar aqui e aplica aqui, tá? E pede pra ele relaxar também.
Técnica de aplicação da intramuscular. Lavar a mão, identificar o cliente, colocar a bandeja contendo a medicação, explicar o procedimento, escolher a região ali que eu vou aplicar, né? E vou posicionar esse paciente de forma que facilite a minha aplicação. Com a mão não dominante, ou seja, aqui no meu caso a esquerda, tá? Eu pego ali o meu algodãozinho, tá? Vou colocar o álcool, vou fazer, né, a antisepsia do local. Observação, eu nunca fico vai e vem, vai e vem, vai e vem com a coisa, com o algodão. Eu passo uma vez, viro o outro lado do algodão, passo outra vez, viro a lateral do algodão, passo outra vez. Nunca repito o mesmo lado, tá? Com a mão dominante eu vou pegar minha seringa, tá? Segura o corpo da mesma, né, com os dedos polegares e indicador, então eu vou fazer esse movimento aqui, ó, tá? Manter o algodão entre os dedos mínimos, anular e mínimo, né, então eu sempre vou deixar aqui da minha mão dominante mesmo, tá? Introduzir rapidamente com o bisel lateral, né, então eu vou voltar esse bisel pro lado, tá? No sentido da fibra, lógico que eu vou segurar ali o local que eu vou aplicar, né, só pra não ter uma firmeza. Não precisa fazer prega. A prega é só lá nas vacinas, tá? Vou introduzir então, né? Com a mão não dominante eu aspiro pra ver se eu não peguei nenhum vasinho. Se eu não peguei, eu injeto ali, tá? O líquido, a medicação, tá? Terminando a aplicação, eu retiro, né, a agulha e rapidamente com essa mão eu já pego o algodãozinho, já pressiono ali com o movimento circular. Observar a reação do cliente, desprezar o material, lavar a mão, fazer a anotação de enfermagem. E pra gente terminar a nossa última via, e que é a que vocês mais, né, têm aí anseio e ao mesmo tempo medo, né, é a via endovenosa ou intravenosa, tá? Que é a introdução de medicamentos diretamente na veia ali do meu paciente. Seu efeito é rápido. A administração pode ser feita em bolos. O que é essa administração em bolos, Pro? Por exemplo, quando eu pego uma medicação como a dipirona, por exemplo, e vou administrar de uma vez só no paciente. Particularmente, na função de dipirona, eu sempre vou de pouquinho em pouquinho. Só se tiver prescrito em bolos que eu faço aquele flush rápido, tá? Pode ser intermitente, né, que é quando eu falo pra vocês que eu vou colocando um pouquinho, então eu insiro um pouquinho, aspiro um pouquinho. Vejo se tá no local certo, se não tem vasinho ali. Aí eu administro mais um pouquinho, aspiro mais um pouquinho pra ver se eu não lesei vasinho. E eu faço isso até o final da medicação. Ou contínua, né, quando a gente põe no soro ali. O acesso é venoso periférico, né, que é as veias que a gente tem aqui. Ou central, que é quando a gente faz um acesso lá no coração do paciente, tá? Material, seringa, de preferência com bico lateral. Então, gente, existe dois tipos de seringa. Tem as que o furinho dela é aqui em cima e tem umas que o furinho dela é na lateral, onde encaixa a agulha, tá? Nem sempre a gente tem a lateral, a maioria das vezes é a central mesmo, tá? A agulha a gente usa 30x8 ou 30x7. A administração pode ser feita através de scalp, que é aquelas borboletinhas, gelco, que ele lembra um pouquinho o termômetro digital, é tipo aquilo, só que ele tem uns calibres, umas agulhas mais calibrosas e mais compridinhas. O intracat, que também lembra gelco. Portocat, gente, é para paciente de diálise, tá? Geralmente quem faz a primeira punção dele é o enfermeiro, que é um aparelhinho que fica aqui, é uma caixinha. Você funciona essa caixinha, tá? E dissecção, mas dissecção é bem raro. A dissecção é quando você remove a pele do paciente e você vê as veias dele, você faz direto na veia ali, tá? O ângulo da agulha é aproximadamente 15 graus. O volume, ela tolera grandes quantidades de líquidos, então é uma via mais segura, tá? E a gente precisa de garrote. Técnica para punção, então. Vou lavar as mãos, preparar o material, né? Paciente deitado ou sentado, né? Escolher a veia para ser puncionada. A gente adora, né? Fazer aqui a braquial. E ótimo se o paciente tiver, porque é menos dolorosa. Mãos. Quando é medicação que vai ficar correndo, né, ali por um tempo,
não aguenta. Quando é medicação em bolo, geralmente a mão rompe, tá? Então a gente usa mais pra medicação que vai ficar ali no sorinho correndo, tá? Vou calçar minhas luvas, né? Gente, todas as vias usam luva, tá? Pelo amor de Deus, é luva de procedimento, mas é luva. É porque nos outros eu não coloquei, mas todos precisam, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou garrotear meu membro ali, né? Mais ou menos 4 centímetros acima do local a ser puncionado. Então vou puncionar aqui, eu vou garrotear aqui em cima, tá? Palpar com o dedo indicador e médio a veia onde será administrada a solução. Fazer, né, a antisepsia, que é limpar ali o local, né, com o algodão e o álcool. Fixar a veia com o polegar da mão não dominante. Então o que vai acontecer? Eu vou funcionar aqui, também é difícil explicar pra vocês que eu tô no vídeo. Mas eu vou funcionar essa veinha aqui. Então, com a mão, eu vou dar uma segurada nessa veia na parte de baixo, tá? E a gente nunca entra em cima da veia. A gente sempre pega um pouquinho pra baixo pra chegar lá na veia. Então, a gente segura ela aqui, tá? Segurar a seringa horizontalmente, né? Então, a minha seringa vai estar meio que retinha, né? Com a mão dominante. Com o dedo indicador sobre o canhão da agulha. Canhão da agulha, gente, é a parte que encaixa a agulha na seringa, tá? Então a gente segura ali naquela pontinha, assim, tá? Mantendo o bisel da seringa voltado pra cima também. Então pensa assim, tudo que for 15 graus, a gente usa o bisel pra cima. O que for geralmente 90 graus, é bisel lateral, tá? Vou introduzir então aquela agulha ali no ângulo de 15 graus e vou dar uma baixadinha, diminuir este ângulo até que a seringa fica paralela à região puncionada, né? Então o objetivo é deixar ele bem rente à pele ali. Observar se tá voltando sangue, né? Na seringa e vou soltar esse garrote. Então puncionei, vi que tá vindo o sangue, desgarroteia. Quanto mais demorado for para vocês desgarrotear, mais chance de perder essa veia vocês têm, tá? Então, desgarroteia. Voltou o sangue, tira o garrote. Vou injetar lentamente a medicação, mantendo a agulha na posição adequada até terminar a administração. Isso para medicações que vai rodar de uma vez. As intermitentes eu tenho que fazer a fixação ali daquela agulhinha. Geralmente a gente funciona até com scalp, que é mais fácil, tá? Observar frequentemente o refluxo do sangue, né? Então, como eu faço isso, Geralmente, como eu falei pra vocês, é a bolsinha de soro. Então, você pega esse soro, joga ele pra baixo. Se vocês verem o sangue voltando no equipo ali, tá certo. Se vocês viram que parou de rodar, vocês perderam essa veia, tá? Aí volta lá o sorinho pro local dele. Vou colocar o algodão, que deverá estar na minha mão dominante, pressionando levemente o local, né? Depois que eu terminei de injetar ali a medicação, tá? Pressiono o local. Solicitar o cliente para não flexionar, né? Então eu não dobro esse braço, porque a mania de dobrar a gente pede só para ele ficar com o bracinho esticado e funcionando ali, tá? Porque se ele dobra, ele causa lesão de tecido. Observar se o sangramento cessou, então desprezar o algodão na cuba. Retirar a luva, lavar a mão, realizar a anotação de enfermagem. E aqui geralmente a gente põe um stopperzinho, que é para parar o sangue, que é aquela bolotinha, um band-aidinho em formato de bolotinha. Cuidados no preparo da medicação com agulhas e seringa, né? Os cuidados que a gente tem só pra gente encerrar. Então, não tocar o bico ou parte inferior do cilindro, ou canhão, ou cabo do êmbolo, ou agulha. Então, o que ele tá falando aqui? Eu não posso pôr a mão diretamente na minha agulha, tá? Minha seringa, ela tem um corpinho e ela tem aquela parte que a gente puxa. Aquela parte que a gente puxa, que fica aquela sobrinha embaixo, chama-se êmbolo. Eu não posso pôr minha mão ali também, porque eu tô contaminando ela, tá? Lembra que aquele êmbolo vai entrar lá na minha medicação. O tamanho da agulha e seringa tem que ser compatível com a via de administração. Tenho que lavar bem as minhas mãos. Uso de luva, principalmente em excesso venoso. Não deixar as ampolas, agulhas abertas muito tempo, porque senão ele perde ali o efeito da medicação. Alguns, que nem a bezetacil, acaba coagulando, vamos dizer assim. Você perde a medicação e geralmente a bezetacil a gente faz ela rápido, porque se ela coagular, ou ela pode entupir o canhão e você perde a medicação,
ou pode acontecer de você entupir ela dentro da veia do paciente. Então é complicado. Trocar a agulha de preparo sempre antes da administração. Não tocar nas partes estéreis. Não encostar a ponta da agulha no gargalo da ampolha. Então a gente evita, né, ficar contaminando aquela agulha ali. E descartar o material no pérfuro cortante, né, em local apropriado. Tudo bem? Era isso, meus amores. Beijos, até semana que vem.